Bora para o restante das interpretações, que vocês tirem as conclusões. Apocalipse capítulo 20 até o 6. Apocalipse capítulo 20 do 4 ao 6. Leiam Apocalipse capítulo 20 versículo 4 ao 6. Ao passar do tempo vocês vão estar entendendo. Apocalipse capítulo 20 capítulo 4. Apocalipse capítulo 20 versículo 4 ao 6. Deixa eu ver aqui o que é que está se referindo. É sobre Apocalipse, sobre os 1000 anos, parece que essas coisas assim. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Fiquem ligados em tudo que eu falo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Minhas interpretações. Se eu disser que os deuses principais, se eu disser que os deuses vivos normais que são os salvos, nós que somos escolhidos, né, da crença única, e vocês que estão me ouvindo já passaram, porque já foram escolhidos desde aqueles tempos lá que nunca houve início, nunca mais haverá fim. Vocês já foram escolhidos, porque vocês passam para a minha crença que vocês já foram escolhidos desde aqueles tempos lá. Os deuses são oniscientes, sabem de tudo. Se eu disser que os deuses vivos normais, que é eu e você, que são os salvos, que os mesmos vão para o reino dos céus, se assentar em tronos para julgar, como está aí no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Irá dar uma complicação. Aí é eu afirmando que os salvos se assentarão, cada um em seus tronos, para julgar. Como também nós encontramos isso no livro de 1 Coríntios. Repetindo, se eu disser que os deuses vivos normais, que são os salvos, e os mesmos vão para o reino dos céus, se assentar, bota não é para chorar aí não, ré. Se assentar, se eu disser que os deuses vivos normais, que são os salvos, que os mesmos vão para o reino dos céus, se assentar em tronos para julgar, como está aí no livro de Apocalipse, capítulo 24, capítulo 20, versículo 4, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, irá dar uma complicação aí, e eu afirmando que os salvos se assentarão, cada um em seus tronos para julgar, como também nós encontramos isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 6. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Prestem atenção. O apóstolo Paulo está falando do mesmo assunto de Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 4, que os deuses vivos normais, que são os salvos, hão de julgar e condenar os seres caídos, que são os Satã e seus servos, demônios, e os que não são salvos também irão ser julgados e condenados. Claro que para os não salvos serem condenados, primeiro os mesmos têm que serem reinados por 1000 anos, até os mesmos se transformarem em areias do mar. No reinado do Deus Cristo vivo, os que forem ser reinados só morrerão de velhice, para que se cumpra o número certo dos mesmos de serem areia do mar.
No livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 1. No livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: Vejam, o dia do Senhor vem quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Versículo 2 de Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Versículo 2 de Zacarias, capítulo 14. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirada da cidade. Essas pessoas que passam vendendo, fazendo zoada, não é vendendo porque eles estão vendendo para trabalho, não. Vocês já sabem por que é, né? Ordem do sistema, é para poder coisas. Isso aí são sinais que eles estão dando para os planos deles. Versículo 3 de Zacarias, capítulo 14. Depois do Senhor sairá guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Versículo 4 de Zacarias, capítulo 14. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Eu vou continuar no próximo. Deixa eu ver se dá. Eu vou continuar no próximo. Eu vou continuar no próximo com as minhas interpretações sobre o versículo 4 do livro de Zacarias 14.